Graça e paz, irmãs. Tá feliz? Tá mesmo? Amém. Graças a Deus estamos aqui, né, irmãs? Graças a Deus por esse presente. Foi abençoada na sala, recebeu uma porção de Deus lá. Deus tem te ensinado, irmãs? Graças a Deus. Oi? 30 minutos? Meu Deus. Então vamos, irmãs. Feito essa abertura, vamos ao que realmente importa, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Irmãs, abra a sua Bíblia, se você tiver, vai aparecer ali na tela também o texto dessa tarde. Quem conhece a história do rei Asa? Levanta a mão. Pouca gente, pouca gente. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Então nós vamos aprender com essa história, que é uma bênção. 2 Crônicas 14, de 8 a 13, eu vou ler na NVI. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor ouviu essa oração e derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. E caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Glórias a Deus. Até aqui, irmãs. Irmãs, essa história do rei Asa. Asa era bisneto de Salomão, da linhagem de Davi. E quando ele assumiu o trono, o reino estava em crise. Em crise porque os antepassados, os reis que vieram antes dele, abandonaram o Senhor. Abandonaram a lei do Senhor, deixaram de seguir os mandamentos do Senhor, se afastaram de Deus e Deus deixou de habitar ali no meio deles. Então o reino começou a enfrentar crises e Asa chega e encontra esse cenário. Só que Asa, ele tinha ouvido sobre o Deus do bisavô dele. Asa tinha ouvido sobre o Deus de Davi. Asa tinha ouvido histórias sobre esse Deus poderoso que fazia milagres, que operava maravilhas, que vencia batalhas. E Asa pensou: não vou ser como esses meus antepassados. Eu entendi, eu sei o segredo do sucesso. E o segredo do sucesso do meu reinado é seguir esse Deus, é trazer esse Deus de volta para o meu reinado. E Asa fez isso. Nessa época, o povo tinha se enchido de ídolos, trazido outros deuses, um povo idólatra, muitos ídolos, no lugar do Deus Todo-Poderoso. Então Asa, primeiro, ele ouviu a palavra, a lei, os mandamentos de Deus, obedeceu, se arrependeu e tomou uma decisão de agir no sentido de trazer Deus para o reinado dele e de levar todo aquele povo para perto de Deus também. Então Asa começou a trabalhar nesse sentido, destruindo os ídolos. Ele precisou de coragem, gente.
Porque se você pega uma pessoa que tem um Deus, um ídolo, é fácil você ir lá e destruir, tirar aquilo da pessoa? Não é. Então ele se encheu de coragem em Deus, entendeu o propósito dele, qual seria o reinado dele, qual seria o propósito, e o propósito dele era resgatar Deus de novo para aquele povo, para a vida dele, para aquele reino, e ele agiu nesse sentido. Mandou o povo se livrar dos ídolos, fez o povo ler as leis de Deus, fez o povo buscar, ele foi meio que um evangelista. Então ele levou o povo ao arrependimento e esse povo começou a se aproximar de Deus novamente. Irmãs, esse é o segredo da vida. Esse é o segredo que Asa entendeu e que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. E por causa dessa postura de Asa, Deus abençoou o reinado dele. Ele teve 10 anos de paz, paz completa, paz, só coisa boa. Só que, de repente, algo aconteceu. Diz assim, irmãs, de repente algo acontece. Algo aconteceu, como nós lemos aqui. De repente, a paz foi abalada. De repente, a paz foi embora e entrou no lugar da paz o medo, uma aflição. Porque o rei da Etiópia declarou guerra contra Asa. E como vocês viram aqui no texto, Asa tinha um exército de 580 mil soldados. E esse outro rei aqui da Etiópia tinha 1 milhão de soldados. Quase que o dobro do exército de Asa. Irmãs, como que vocês acham que Asa se sentiu? Com pavor. Mas a palavra que diz, que nós também lemos, que Asa, em vez de se encolher, de ficar apavorado, prostrado, ele se colocou em posição de combate. Ele se colocou de pé e foi lá para o lugar onde aconteceria a batalha, mesmo sabendo que ele tinha que enfrentar um exército que era quase que o dobro do exército dele. Ele se pôs em posição de combate, sabe por quê? Porque ele sabia quem é que estava com ele, que quem estava com ele era maior do que qualquer exército. Asa tinha essa consciência porque ele tinha uma vida de buscar o Senhor. Ele sabia da história do Deus poderoso, do Deus milagroso, e ele tomou posse dessa verdade. E ele levou o povo a acreditar nisso, e os soldados dele acreditarem, a tomarem posse dessa verdade também. E eles foram para lá e ficaram em posição de combate. Só que aí, em vez de pegar as armas, ele estava com as armas, mas ele concentrou toda a sua fé nas armas espirituais. Então Asa orou, como está lá no verso 11 que nós lemos. Asa orou e chamou Deus, falou: Deus, venha para essa batalha. Venha lutar por nós. Não deixa que o homem prevaleça contra o Senhor. Porque as pessoas sabem que nós temos te buscado. Então luta essa batalha por nós. Ele fez essa oração com muita fé, irmãs. Com muita fé. Com muita esperança de que Deus estava ouvindo e que agiria em favor dele. Na visão humana de Asa, o que ele via ali, irmãs? Parado ali em posição de combate. Ele via um exército enorme. Na visão de Asa, ele via o risco de derrota, de morte, de extermínio. Na visão de Asa, o sentimento era de medo, de pavor, de insegurança. Mas, irmãs, tem momentos na vida que o medo tenta roubar mesmo a nossa paz. O medo tenta. E o medo tentou roubar a paz de Asa. Mas ele se encheu de fé. E a palavra diz que o Senhor veio em socorro dele. E aquela batalha, quem lutou foi o Senhor. Não foi Asa.
Asa estava ali ajudando, auxiliando o Senhor, porque toda a batalha foi do Senhor dos exércitos. Deus honrou a fidelidade de Asa. Irmãs, na nossa vida também é assim. Chega um desafio que aos nossos olhos, às vezes parece que é demais para vencermos. Às vezes vem desafios que abalam a nossa paz, não é verdade? Vem e é de repente. Diga de repente. De repente, irmãs, está tudo bem. E de repente acontece alguma coisa que abala a nossa paz. Como aconteceu com Asa. E aí a preocupação, o medo vem. De repente vem aquela batalha. De repente vem aquela enfermidade. De repente vem aquela crise financeira. De repente vem aquela traição. De repente vem aquela injustiça. De repente vem aquele medo. Só que nós temos que ter essa posição que Asa teve. Na hora que vem essa batalha, nós temos que ficar em posição de combate. Não é prostrada, não é fugir, não é se esconder. É em posição de combate, sabendo que quem luta por nós é o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Maior é o que está com nós, comigo, com você, conosco, do que o adversário que está à nossa frente. Asa teve esse entendimento. Irmã, se apega a esta palavra de Deus. Humanamente, Asa não tinha condições de vencer um exército que era quase que o dobro do tamanho do exército dele. Humanamente era impossível, irmãs. Mas ele tinha ouvido sobre esse Deus. Ele buscou a Deus com fé e o Senhor o socorreu. Asa orou. E Deus ouviu, assim como Ele ouve a mim e a você. Deus ouve. Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste um coração cheio de fé. Deus não resiste um coração, uma oração sincera. Deus não abandona suas filhas e seus filhos no momento da aflição. Irmãs, Deus ouve o pedido de socorro de Asa, ouviu o pedido de socorro de Asa e ouve o meu pedido e o seu também. E ele age. Os inimigos de Asa fugiram, irmãs. O gigante foge diante do Deus Todo-Poderoso. Foge. Irmãs, quando o nosso Deus chega, a doença sai. Quando o nosso Deus chega, o medo sai. Quando o nosso Deus chega, a tristeza sai. Quando o nosso Deus chega, a escassez sai. Quando o nosso Deus chega, o gigante cai. Quando o nosso Deus chega, o inimigo bate em retirada. Quando o nosso Deus chega, a enfermidade sai. Porque é Ele que comanda. É Ele quem luta as nossas batalhas. Irmã, se você tem enfrentado uma batalha, tome posição de combate e chame para a sua batalha aquele que luta por você. O Espírito Santo, ele fala com a gente, irmãs. O Espírito Santo, ele se comunica com a gente. Você precisa estar com seus ouvidos abertos e sensíveis. Asa, ele buscou isso e conseguiu alcançar isso. E eu e você também podemos. Irmãs, mesmo quando tudo está em paz, como Asa, estava tudo em paz, mas ele nunca deixou de buscar a Deus. E quando o problema chegou, ele estava preparado, ele estava pronto, ele estava forte espiritualmente para enfrentar o que precisava enfrentar. Eu e você precisamos aprender essa lição com Asa. Mesmo que tudo esteja bem na sua vida, irmã, você tem que estar aos pés do Senhor. Mesmo que esteja tudo tranquilo, está tudo em ordem, você tem que estar aos pés do Senhor, você tem que ter uma vida diária com Deus, estudando a palavra, orando, louvando, jejuando, decorando a palavra, porque quando a batalha chegar, irmãs, você vai estar em posição de combate, vai se encher de fé, vai clamar para aquele Deus, para que Ele venha para a tua batalha e você vencerá no nome do Senhor, no braço forte do Senhor, não na sua força, mas na força do Senhor. Mas você precisa estar preparada. Que bom que você tem vindo no Connect, está se preparando, está se alimentando, porque a gente não sabe do amanhã. De repente, diga de repente, irmãs, de repente algo acontece e que pode abalar as nossas estruturas. Mas se estivermos com as nossas raízes
fincadas no solo da graça, no solo do Todo-Poderoso, nós não nos abalaremos, irmãs. Nós resistiremos. No lugar de reclamar, irmã, porque às vezes a batalha vem e muitos têm o hábito de reclamar, de murmurar, de se vitimizar. Deus não trabalha nisso. Não é assim que Deus vai trabalhar para te ajudar. Deus trabalha naquela que tem esperança, que tem fé, que se coloca em posição de combate, que ora, que louva e fala: Senhor, está difícil, mas o meu general é Cristo. Eu sei em quem tenho crido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou amada do Senhor, eu tenho fé, eu tenho esperança. E é assim que vence, não é reclamando, não é com mimimi, não é chorando, não é prostrando. Chorar pode, a gente pode chorar. Mas, irmã, vigie a sua boca quando a batalha vier. E abra sua boca e declare palavras de fé, de esperança, de ânimo. Asa fez aliança com o Senhor e eu estou aqui, irmã, te propondo, e eu também já tomei esse compromisso, de você fazer uma aliança com o Senhor. Asa fez uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança hoje, irmãs. Hoje. Não saia daqui sem fazer uma aliança. Sabe aquela situação que te preocupa e está tentando tirar a tua paz, irmãs? Sabe? Aquela situação que você tem enfrentado e tem tirado a tua paz. Então, chama Deus para a sua batalha, irmãs. Chama Deus para a sua batalha. Ele virá, Ele sempre vem. Ele sempre chega. É no tempo dele, irmãs. Enquanto ele não chegar, continua buscando, continua buscando, continua buscando, continua buscando. Porque chega uma hora que ele vem. Ele chega e ele dá um basta. Amém, irmãs? Irmãs, nós precisamos entender que nós fomos feitas por Deus e para Deus. Nós fomos feitas por Deus e para Deus. O nosso foco principal nesse mundo, irmãs, não são as nossas satisfações pessoais. O nosso foco principal, a nossa existência, não é para conquistarmos as coisas pessoais, as coisas que queremos. Podemos fazer, mas esse não deve ser o nosso foco principal. O nosso foco principal é vivermos uma vida que glorifique a Deus, que santifique a Deus, que alegre a Deus. É você viver o propósito para o qual o Senhor te colocou nesse mundo, porque tem um propósito, irmãs. Você pode escolher profissão, você pode escolher faculdade, você pode escolher a casa que você vai comprar, você pode escolher o carro que você vai comprar, você pode escolher o curso. Você pode escolher o curso do Conect que você vai fazer, você pode escolher a igreja que você vai frequentar, mas o propósito você não pode escolher. Esse é Deus quem vai te falar qual que é, porque Ele te fez para um propósito. Asa entendeu que o propósito dele era reinar aquele povo e trazer Deus para dentro do reinado dele. Asa entendeu, eu tenho que reinar na dependência de Deus e levar todo esse povo a se aproximar de Deus. E qual é o seu propósito? Deus te criou para uma missão. Porque tem um vazio aqui no nosso peito, irmãs, que às vezes não é preenchido e nós tentamos preencher com coisas, com bens, com pessoas, com amizades, mas tem coisa que só Deus vai preencher na sua vida. E propósito é um deles. Amém, irmãs? Vocês estão entendendo? Irmãs, de repente Deus faz o pouco se transformar em muito. Diga isso, Deus faz o pouco se transformar em muito. Deus pegou 580 soldados, que eram poucos, e fez com que se transformassem em muitos. E vencesse um exército de 1 milhão. Porque Deus faz isso. Deus pega o pouco e transforma em muito. Irmãs, milagre não avisa quando chega. Milagre não avisa quando que chegará. O seu papel é buscar ao Senhor. Busca, 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 ora, uma vida que glorifique ao Senhor. E de repente, o milagre chega. De repente, algo acontece. De repente, o milagre chega. Continua buscando, irmã, não desista. É normal a gente sentir medo, é normal.
Eu também sinto, mas não é normal paralisar por causa do medo, não é normal desistir por causa do medo. Continua perseverando, irmãs. Deus honrará a sua fé. Deus honrará a sua fé. O milagre chegará em nome de Jesus. Nós temos exemplos bíblicos dos de repentes de Deus. Quer ver? De repente o povo que não tinha saída, viu o mar se abrir e puderam passar. De repente Deus veio e fechou a boca dos leões. De repente a fornalha quente não queimou nada. De repente uma órfã se casa com um rei e salva todo o povo dela, se torna rainha. De repente Deus retribui em dobro o que se havia perdido. De repente, um jovem escravo se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. De repente, irmãs, porque são pessoas que têm uma vida comprometida. De repente, uma viúva pobre se casa com o seu remidor, que é próspero. De repente. Por quê? Veja a postura dessas pessoas. De repente, Raabe, que se prostituía, se arrepende, é salva juntamente com a sua família e faz parte da linhagem de Jesus. De repente, aquela vasilha vazia se multiplica e enche. E não se esvazia mais. De repente, o choro será transformado em riso. A fragilidade será transformada em força. De repente vem a cura física. De repente vem a cura emocional. De repente vem o renovo espiritual. De repente Deus entra naquele hospital. Deus entra naquela residência. Vai até aquela cama e repreende aquela enfermidade. De repente, Deus vai naquela causa, naquele processo e te dá vitória. De repente, Deus reverte aquela sentença. De repente, Deus muda a sua situação financeira, abre as janelas dos céus. De repente, Deus abre aquela porta de emprego. De repente, Deus manda aqueles clientes. De repente, Deus coloca aquela pessoa que vai fazer diferença na sua vida. De repente você, mulher que não podia ter filhos, engravida. E de repente o céu se abrirá e nós veremos o nosso Salvador vindo em glória para nos buscar e nos levar para as regiões celestiais. E moraremos lá com Ele, de repente, onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem angústia, nem morte, nem derrota, nem medo, nem escassez. De repente... Viva com essa esperança, irmãs. Diga assim, irmã, eu confio em Ti, meu Deus. Te buscarei. E de repente o meu milagre acontecerá. Irmãs, os médicos disseram que eu não engravidaria naturalmente. O que eu fiz? Chamei Deus para essa minha batalha. E Deus colocou, de repente, o Leonardo nos meus braços. No carnaval agora, dia 9 de fevereiro, meu pai teve um AVC grave, isquêmico. Ficou com todo o lado esquerdo paralisado. Não engolia, não falava direito, ficava babando. Meu pai era saudável. Um dia antes ele estava no clube, jogando bote, brincando com os netos, saudável. De repente a enfermidade chegou e deixou meu pai naquele estado. De fralda, se alimentando via sonda. O que nós fizemos, irmãs? É uma batalha grande, eu não tenho poder sobre isso. Eu e minha família invocamos o Senhor e falamos, Senhor, vem aqui para essa batalha, Pai. E para a honra e glória do Senhor, de repente meu pai começou a falar normalmente. De repente o braço esquerdo do meu pai se movimentou, se levanta. De repente a perna dele esquerda se movimentou. De repente o meu pai começou a engolir alimento, sentir o gosto de alimento. De repente ele começou a beber líquido. De repente o meu pai ficou de pé. De repente,
Nessa semana, o meu pai foi para a Fono e a Fono tirou a sonda dele. Ele se alimenta normalmente. De repente. Por que nós chamamos Deus para dentro dessa batalha? Hoje eu recebi um vídeo do meu pai, na academia do prédio onde ele mora, fazendo exercícios para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Paulo e Silas, irmãs, Paulo e Silas, quando eles foram presos, depois de terem sido açoitados, humilhados, terem apanhado, eles foram colocados dentro de uma cela suja, fria. Eles tinham duas opções: se vitimizar, reclamar, murmurar. Poxa, Senhor, a gente trabalha tanto para o Senhor e é isso que eu recebo. Ou eles poderiam chamar aquele Deus que eles pregavam para dentro daquela cela, para dentro daquela circunstância difícil. Qual que eles escolheram? A segunda. Eles sabiam em quem eles tinham, em quem eles criam. Então eles chamaram Deus para dentro daquela cela, para dentro daquele ambiente desfavorável. E ali eles começaram a louvar, a adorar a Deus. E de repente, houve um terremoto. Tudo tremeu. E eles foram libertos. De repente veio um terremoto, se abriram as portas e eles foram libertos. Paulo e Silas tinham consciência, irmãs, e buscavam a Deus. Eles buscavam em Deus aquela paz que excede todo entendimento. Paulo e Silas sabiam que eles não são desse mundo, assim como eu e você não somos. Rick Warren diz assim: a vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. É um vestibular para a vida na eternidade. Thomas Browne disse: o seu tempo na terra é apenas um parênteses na eternidade. Paulo e Silas sabiam disso tudo. Eles sabiam que se o coração deles parasse de bater dentro daquela cela, não era o fim. Era o começo de uma vida gloriosa na eternidade, nos céus. Então eles só glorificavam a Deus. Eles sabiam que o propósito deles era viver uma vida que glorificasse a Deus, independente das circunstâncias. Paulo e Silas nos ensinaram com essa postura, irmãs. O que vemos aqui hoje nesse mundo, irmãs, é apenas a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Todo o resto, a eternidade, é tudo que está sob a superfície. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, irmãs. Tudo passageiro. De repente, o nosso Senhor vem nos buscar. E Ele está às portas, irmãs. Vigia. Se corrige como Asa fez. Busque a Deus, irmãs, enquanto há tempo. Eu gostaria de encerrar já, Márcia, já estou encerrando. Te incentivando, irmã. Continue orando, continue louvando, continue adorando a Deus, continue jejuando, porque de repente o seu milagre acontecerá, a sua vitória chegará. Não desista, irmãs. Você não está sozinha. Talvez você esteja diante de uma batalha, enfrentando aquela dificuldade dentro da sua casa, no trabalho, nas suas emoções, na sua mente. Você está aí lutando. Mas você não está sozinha. O Senhor manda te dizer nessa tarde. Ele sabe. Ele está vendo, Ele vê, e no momento certo, de repente, Ele chegará com aquela solução que você tanto tem pedido, irmãs. Você já não tem experimentado viver algo que você orava e recebeu? Então continue, irmãs. Você não está sozinha. Deus está com você e Ele tem colocado pessoas perto de você. Olha aí para o teu lado. Você acha que está nesse Connect por acaso? Você tem conhecido irmãs, as mentoras. Isso é tudo Deus dando para você, querida. Porque Ele te ama, Ele está se importando. Ele quer que você cresça espiritualmente. Você não está sozinha. Eu gostaria de pedir que a mídia passasse um vídeo. Assista esse vídeo, irmã. É o Senhor, Jesus virá te socorrer.
Com fé espera no Senhor, somente Ele te faz vencer. Orando sempre Sentirás a sua doce consolação. Jesus te fortalecerá, suster-te-á com a sua mão. As tuas causas, ó Senhor, resolverá por seu amor. Com fé espera no Senhor, com fé espera. Olha, o Conect das Joaninhas. O Conect das Joaninhas. Você não está sozinha, irmãs. Lá na nossa sala, né, Renata? Quanto testemunho. Né? Quando a gente estende a mão, uma ali se aproximando da outra, uma ajudando a outra, né, Renata? Temos já ouvido testemunhos. E é isso, irmãs. Você vai ser bênção na vida de alguém, alguém vai ser bênção na sua vida. Eu gostaria de encerrar, vou pedir para que fique em pé. Você que está enfrentando uma batalha, nós vamos orar agora. Você que está enfrentando uma batalha e acha que o desafio é grande demais para você, e você se sente em desvantagem, fique de pé. Você que anda preocupada, com medo, insegura, acha que não conseguirá enfrentar essa batalha, fique de pé. Você que tem buscado a Deus porque precisa de socorro, você que precisa entender o seu propósito nesse mundo, tem um vazio que precisa ser preenchido, e quando você viver o propósito para o qual Deus te criou, você vai sentir uma alegria, irmãs. Uma alegria. Você que precisa ouvir a voz de Deus, vamos orar, fique de pé. Feche seus olhos, irmãs. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada. Primeiro, pela Tua palavra, por podermos ler aqui no nosso país livremente, Pai. Muito obrigada. A Tua palavra é tão poderosa. Aprendemos tanto. Aprendemos nessa tarde, nas salas, aqui, porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigada. Senhor, eu estou aqui juntamente com as minhas irmãs, de pé, porque precisamos do Teu auxílio. Estamos de pé declarando que dependemos 100% do Senhor. Declaramos dependência absoluta do Senhor nas nossas vidas. Senhor, tem desafios, tem batalhas que aos nossos olhos humanos parecem grandes demais. Parece, Senhor, temos a sensação que estamos em desvantagem, que somos pequenas, Senhor, que somos minoria. Oh, Pai, tira isso da nossa mente e nos enche de fé, Pai. Como o Senhor fez com o rei Asa, nos encha de fé e nos coloque em posição de combate, Senhor. Com o nosso coração, esperando em Ti, ó Pai, sabendo com a certeza que o Senhor é o nosso general, que com o Senhor nós vencemos qualquer desafio, que o Senhor é maior do que qualquer batalha, qualquer problema, qualquer luta. Ó Senhor, nos encha de fé. Deus, na autoridade do nome de Jesus, estou repreendendo todo espírito de medo, de frustração, de derrota, em nome de Jesus. Que saia da nossa mente, do nosso coração, espírito de derrota, em nome de Jesus, de medo, de insegurança. E Senhor, através do Teu Espírito, nos encha com os frutos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor, que busquemos em Ti a confiança, as armas espirituais para vencermos qualquer desafio. Nos usa com poder, ó Senhor, e que possamos testemunhar os milagres que de repente o Senhor fará na nossa vida, porque Te buscamos, porque confiamos em Ti. Assim nós oramos no nome de Jesus, este que vive, que reina e que reinará para todos sempre. Amém. Irmãs, eu preciso fazer, Márcia. Você que ainda não tem
esse Deus todo-poderoso na sua vida, que luta as suas batalhas. Você que ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, para caminhar com você. Irmã, querida visitante, o Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer realizar os de repentes na tua vida. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer te chamar para pertinho dEle. Se você também está aqui, está afastada dos caminhos do Senhor, irmã, levanta a sua mão. Faça aliança com o Senhor hoje. Eu te garanto que você não vai se arrepender. E vai ser a melhor decisão da sua vida. Levante a sua mão se você quer convidar esse Jesus, esse Todo-Poderoso, para vir lutar as suas batalhas. Se você está cansada de lutar sozinha, levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Todas são convertidas? Não perca essa oportunidade, irmã. Hoje nós estamos aqui. Eu não sei amanhã. Ninguém sabe do amanhã. Se você... A oportunidade, irmãs, ela passa uma vez. Tem uma ali? Glórias a Deus, irmãs. Porque o Senhor estava falando comigo. Irmãzinha, vem aqui, nós vamos orar. Tem mais alguém, irmãs, que quer chamar esse Jesus para lutar as suas batalhas, para viver uma vida plena e abundante ainda nesse mundo? Se sim, levanta a sua mãozinha. Irmã, não saia daqui. Se o seu coração está assim, você venha. Nós não vamos demorar, porque eu não posso demorar mais. Então a Márcia já está orando com a irmãzinha. Vamos dar um glória a Deus pela vida daquela irmãzinha? Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãs. Deus abençoe, querida, você, sua vida, sua casa, seus projetos. Em nome de Jesus. Amém.